E no vídeo de hoje eu trago para vocês o notebook mais diferentão que nós já testamos aqui no Loop Infinito e bem inovador. Olhando de longe, parece um notebook normal, porém essa base com o teclado ela é removível e quando eu destaco ela aqui, olha o que acontece, é uma telona OLED dobrável. Olha aí, nós temos aquela tela que a gente dobra e desdobra, que a gente já viu em smartphones, agora em um notebook, que inclusive pode ser usado assim também. Ele tem um kickstand e uma base aqui atrás, você pode apoiar na mesa e usar o teclado e o touchpad com ele. Esse é o ZenBook Fold OLED, que traz essa tela de 17 polegadas, proporção 4x3 e esse corpo super versátil com várias formas de uso. E a gente vai comentar tudo sobre esse produto que está chegando ao Brasil depois da vinheta. Vamos nessa! Então vamos lá, para começar o nosso vídeo, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que esse notebook é muito legal, mas ele não é para todo mundo. O que a gente tem aqui é um conceito meio futurista, né? Essa tecnologia de tela que dobra, mas que assim, pelo menos nos meus testes, pelo que eu vi até agora, está sendo muito bem aplicado durante o uso, só que isso tem um preço, né? Essa amostra, esse gostinho do que pode vir aí no futuro, custa caro. A gente já viu isso com os smartphones com tela dobrável e esse é o primeiro notebook que a gente está vendo para valer chegando no mercado brasileiro com essa tecnologia, né, de tela dobrável. Não é barato. Não é barato. Pode esperar aí, ó, o preço dele lá, global, é $3.500 mais ou menos. Aqui no Brasil, faz aquele dólar vezes 10. Então, se eu for chutar, uns 35 mil. Mas pode chegar em 40 mil, não me surpreenderia. Por isso que, como o pessoal comenta, esse é mais um vídeo de um produto que a gente não tem dinheiro para comprar, é mais a curiosidade da tecnologia. E olha só, esse produto a gente mostrou primeiro aqui no canal lá na IFA, quando o Júnior da NET viajou a Berlim, cobrindo aí as principais novidades da feira e trouxe um vídeo sobre o ZenBook OLED, né? O ZenBook Fold OLED 17, esse é o nome oficial dele, só que ele não pôde interagir muito com o produto e nem testar. Então, nesse vídeo aqui hoje, eu vou trazer para vocês esses detalhes, né, de formas de uso, essa versatilidade, essa tela incrível e o desempenho que acaba deixando a desejar. Mas ó, a primeira coisa sobre esse design de um notebook que trabalha, né, quando ele está nesse modo assim, 90 graus, com duas telas, a gente vê esse conceito há 4 anos na Computex lá em Taiwan, que era o Project Precog, também da própria ASUS. Era uma ideia parecida, só que com a tecnologia mais tradicional, usando duas telas, uma na base e a outra no local onde fica a tela normalmente aí do notebook. Só que esse projeto nunca viu a luz do dia. Eu lembro que eles estavam tentando encontrar uma forma de deixar o teclado com uma resposta tátil, né? Daí o nome Precog, que ele tinha que entender antes que você ia tocar. Mas isso acabou não dando certo e eu não sei se esses projetos estão relacionados, mas o ZenBook Fold, ele parece que ele continuou aquela ideia, né? Inclusive aqui, ó, com o teclado virtual do Windows 11 quando a gente precisa. Ele também chama esse teclado aqui. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse produto, começando pelo design. Eu vou colocar o teclado, esse teclado ele acompanha esse produto e quando você pega ele fechado, ele é gordinho. Para um notebook, ele é gordinho. A ASUS diz que ele tem aí 8,7 milímetros de espessura. Porém, quando ele está assim fechado, ele fica bem grande, ó. Fiz minha lição de casa, tô com o paquímetro aqui, vamos fazer o teste. Já pagou seu estacionamento hoje? Nessa área mais fina, 23 milímetros e meio, e aqui, ó, nessa área mais grossa aqui atrás, que tem a proteção para o mecanismo, passa de 33 milímetros. Então, ele é bem gordinho quando ele está fechado. Em termos de design, a gente tem essa proteção aqui, né, que também é o kickstand para quando ele está naquele modo aberto, com a tela aberta. Então, a gente tem aqui a composição dele, todo de metal, todo feito de alumínio. Tem esse novo logo aqui que a ASUS está usando nos produtos e esse acabamento, ó, que traz um reflexo mó bonito das luzes. Olha que louco, velho. Ele sempre gera esses 5 pontos de luz. Parece que eu vou ser abduzido aqui pelo produto. E aí aqui já começa a proteção para o mecanismo da dobradiça que contorna o produto, né? Faz a curva aqui embaixo e acaba aqui em cima. Aqui também não só é a proteção, como também é aquele kickstand. Eu sempre puxo do lado errado, do outro lado aqui, ó. E aí você abre aqui para poder apoiar ele quando a tela está aberta. Mas você também pode apoiar ele assim, ó, na mesa. Ele fica, ó lá, fica parecendo um livrinho ali, ó, bonitão, com reflexo, estiloso. Chique, hein? Também pelo preço tem que ser, né?
E ainda com ele dobrado, vamos falar aí das conectividades. Nós temos duas portas Thunderbolt 4 que também servem como USB tipo C. Thunderbolt 4 até 40 GB de velocidade aí no protocolo. O USB tipo C a ASUS não especifica no detalhe, mas eu imagino que seja 20 GB, 10 no mínimo, né? Mas enfim. Então tem uma aqui, que é aqui a parte de cima ou a lateral, depende de como você está usando o produto. E aí a outra porta Thunderbolt fica aqui do lado, junto com o conector P2, que traz aí fone de ouvido e microfone nessa conexão. O botão de força fica aqui e nessa outra parte aqui em cima, a gente tem também os controles de volume. E reparem que tem uma porta USB tipo C a mais aqui, né, que eu não comentei, só que essa não é do notebook, eu vou empurrar ele aqui, ó. Porque essa é do teclado, o teclado fica dentro dele e esse teclado ele tem uma bateria interna, ele usa o protocolo Bluetooth, ele é uma das partes mais interessantes desse produto porque, ó, eu compraria só esse teclado aqui para ter em casa, para usar na sala, porque ele é muito, mas muito fininho. Isso aqui tem o quê? Isso aqui deve ter uns 5 milímetros, deixa eu medir aqui. 5.3 milímetros, é muito fino e ainda assim é um teclado que tem uma profundidade da tecla legal, eu achei bem confortável de usar e ele usa Bluetooth e ele pode ser conectado em mais de um dispositivo. Então nas teclas dele aqui a gente tem as teclas de função, né, de F1 a F12 e essas teclas também trazem aquelas funções adicionais e aqui a gente tem 3 dedicadas aí ao controle Bluetooth, uma delas para você emparelhar e a outra para alternar entre 2 dispositivos. Então é um teclado e touchpad que você pode usar com um tablet ou com o seu smartphone ou até mesmo no seu computador. E ele é parte do conjunto aqui desse produto e funciona muito bem, viu? Estou impressionado, mas gera uma certa inconveniência porque você tem que se preocupar em carregar o notebook e também esse teclado. Você não tem um sistema de carregamento sem fio que passa do notebook para o teclado, pelo menos ainda, né? E uma coisa que a ASUS mandou muito bem é no software, na otimização aqui do Windows, que quando a gente coloca o teclado, ele já entende que a tela está aqui em cima. Quando você tira o teclado, ó, ele já liga a tela de baixo, isso por meio de um ímã que nós temos aqui, tem um sensor aqui magnético, que quando chega o teclado e ele encosta aqui, a interface ele já entende, ó, desliga essa tela aqui embaixo. Como é uma tecnologia OLED, ou seja, cada pixel se auto-ilumina, ele apenas escurece tudo que está aqui embaixo. A tela é uma só e ela continua ligada, mas aí essa parte aqui de baixo ela não gasta energia, então tá aí uma das vantagens de trabalhar com a tela OLED. Eu tenho aqui uma chave magnetizada só para mostrar como isso funciona. Então, quando ele encosta aqui, ó, ele ativa o ímã, o sensor, e aí ele apaga essa tela. E quando você tira o teclado, ele volta a tela e já joga a barra do Windows aqui para baixo. Então, ó, funciona, é muito responsivo. E isso é difícil fazer uma personalização assim no Windows que funciona tão bem. Então, isso é uma coisa que a ASUS fez aí que tá muito legal nesse produto. Olha, velho, se deixar eu fico o dia todo brincando aqui, ó. Aí é claro, nós temos outros sensores, como por exemplo o acelerômetro, né? Então a hora que você gira, ele gira a tela automaticamente e por aí vai. O acelerômetro no Windows não é tão responsivo assim, né? Ele demora um pouquinho mais. Mas isso daqui, ó, quando você coloca o teclado aqui, ó, pô, é muito rápido, é muito rápido. Então não teve nenhuma vez durante os meus testes que eu coloquei e fiquei esperando a interface se adaptar. Então, nesse quesito, tá bem redondinho. E aí, assim, quando você está usando dessa forma, não tem nenhum segredo, ele é um notebook. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os outros modos de uso. Aliás, ó, suportinho, ó, para tablet ou notebook, ó, maravilhoso. O link tá aí na descrição. Melhor que eu já tive, hein? Ó. Ó, ó. É bom, esse aqui é bom. O notebook ele aguenta bem também? Isso aqui é o quê? E o primeiro modo de uso é esse que vocês já viram aqui no vídeo, um notebook convencional com teclado físico e touchpad. Com relação a esse modo de uso, as únicas observações que eu tenho é que a tela ela fica um pouco menor, né? Diria aí em torno de 12 polegadas, talvez 11 de tamanho, né? Ela tá bem pequena. E o teclado, ele é um teclado legal para digitar, mas é um teclado muito simples. Não tem retroiluminação e não tem leitor de impressões digitais. O notebook, o ZenBook Fold OLED, ele traz uma autenticação biométrica
por meio do Windows Hello, né? Então a gente tem uma câmera com reconhecimento facial aqui, mas não temos leitor de impressões digitais. E o touchpad, assim, ele tem um tamanho, ele é pequeno, né? Esse touchpad ele não é muito grande, como vocês estão vendo aí, mas ok, dá para usar. Lembrando que a tela é sensível ao toque, então qualquer coisa você pode interagir direto com a tela. Quando você tira o teclado, ele nunca desconecta, ó, ele nunca deixa de funcionar. Você continua podendo trabalhar aí com o Windows quando você está com o teclado aqui ou quando você tira o teclado. Então isso não é afetado, a conexão sempre se mantém ativa. E esse teclado ele tem uma travinha aqui do lado para você ligar ou desligar. Inclusive tem um LED também indicador aqui, ó, que está piscando vermelho, sinalizando aí que eu preciso recarregar a bateria. Como eu comentei, é uma inconveniência desse design, né? Você vai ter que se preocupar com a bateria do teclado e do touchpad do notebook. Aí a gente tem esse modo que é ele na mesa, nesse formato de notebook, né? Ele tá aqui 90 graus, ele pode descer, né? Você tem um ângulo aí que vai até 180 graus, aí vira uma telona só. Mas nesse modo aqui, a gente pode trabalhar com o teclado virtual. Então sempre que eu chegar e tocar em algum campo de texto, então por exemplo, o campo de texto aqui da busca do Windows, aparece o teclado virtual aqui embaixo. E esse teclado virtual do Windows 11, por padrão, ele aparece colado aqui na base, o que não é muito confortável. Na verdade, todo o espaço desse teclado, ele não é muito otimizado, né? Seria interessante se a Asus fizesse um teclado personalizado para tirar mais proveito aí desse modo de uso. Então, quando você vai digitar, você coloca ele aqui, você acaba tendo que vir com a mão mais para cá, né? Então, apoia o punho aqui na mesa e aí você digita. E assim, é uma experiência meio estranha digitar isso aqui, mas assim, dá para trabalhar. Você pode, porém, tem a flexibilidade aqui do Windows, ó, de destacar esse teclado e aí você coloca ele onde você quiser na tela. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês agora. Posso pegar o teclado aqui, ó, e aqui eu deixo ele, né, na base aqui onde ele estava. Aqui eu posso puxar ele e posicionar na altura de um notebook, digamos assim. Só que aí nesse caso as teclas ficam menores porque ele não está indo de uma borda até a outra, ele está flutuando aqui na tela. Então essa seria uma forma um pouco mais natural de trabalhar, talvez com ele aqui no meio. Deixa eu testar. Aqui fica um pouco mais confortável, mas aí vai da forma como você quer usar, né? E na hora de interagir com o conteúdo desse jeito aqui é uma experiência muito legal, mas muito legal mesmo. É claro, é similar, né, ao Galaxy Z Fold 4, smartphones aí com tela dobrável, mas num notebook, numa tela desse tamanho, ver as imagens, o conteúdo passando aqui pela borda é muito futurista, né? Fazer essa curva física na tela, eu achei muito louco e é muito responsivo, tá? Essa tela é muito responsiva, especialmente quando você toca aqui, ó, na curva. Você sente que ela é sólida, não fica meio bambo aqui e os gestos também funcionam, ó, gestos multitoque aí em toda a tela. Então quando a gente fala de mecanismo, estrutura da tela dobrável, é realmente impressionante. Eles fizeram um trabalho muito legal aqui. Eu não tenho a sensação de que isso vai quebrar ou que é frágil. Isso, você não tem essa preocupação com esse produto, né? A gente tinha muito isso com a primeira geração de notebooks com tela dobrável, mas eu não estou sentindo isso aqui em nenhum momento. Eu acho que essa estrutura aqui atrás, ó, ela inclusive, ela é flexível, ó. Percebam que, ó, eu vou colocar o dedo aqui, ó, para marcar onde está agora. Quando eu desço aqui, ó, ela desceu um pouquinho, tá vendo? Ela cria um espaço aqui. Então, isso daqui vai se movimentando para proteger o mecanismo ali. E essa parte aqui no meio, ó, ela é flexível, ela é maleável, né? Então aqui talvez, se você olhar aqui, você consegue ver algum componente interno, mas no uso não me atrapalhou, eu não senti fragilidade nesse produto. Então, esse é o segundo modo de uso, e aí você tem essa flexibilidade, essa versatilidade de escolher o ângulo que você vai usar, e aí tem o último modo de uso, que é o mais legal, que aí, ó, 180 graus, deixa ela toda retona aqui. A gente tem um kickstand integrado, ó, só puxar aqui, opa, quase joguei longe o negócio, e a gente tem aí, ó, a telona, que é quase um monitor o negócio, né? E aí é muito louco. Só faltou ter uma entrada HDMI aqui, para você poder, põe uma plaquinha de captura aí, já era. Aí, ó, virou tipo um modo desktop, ainda mais com esse tecladinho e o touchpad integrados aqui. Se você colocar um mouse Bluetooth aí também na brincadeira, aí você tem praticamente um computador de mesa. Se eu ligar o mouse Bluetooth, ajuda também, ó. Pronto, agora sim, aí a gente tem aí, ó, praticamente um computador de mesa. Deixa eu, inclusive, eu procurar aqui, ó, o vídeo do ZenBook do Nanete lá da IFA. Ó, inclusive vocês estão vendo aí que ele responde até bem rápido aqui. E esse cara aqui, esse aqui na verdade é o segundo vídeo que a gente fez, mas vamos assistir uma propaganda da Dell, ó, Alienware.
Maravilhoso, hein? E nesse vídeo aqui a gente comentou sobre o lançamento do Zenfone 9, alguns notebooks da Asus, e eu também fiz um hands-on desse cara lá no evento. Claro que agora eu tô, mexendo, trazendo mais detalhes aqui para vocês sobre o produto e vamos continuar. Então, nesse modo a gente vê toda a beleza dessa telona, uma tela aí com 17 polegadas de tamanho, porém um formato, uma proporção 4:3. Ela traz uma resolução equivalente ao Full HD. Lembra dos monitores antigos? Monitores de tubo, quadradões? 800 por 600, 1024 por 768. Então, é essa a proporção e aqui a gente tem 2560 por 1920. Uma resolução bem bacana, uma densidade de pixels bem legal e a tecnologia OLED, que nessa tela aqui, nesse modelo, 60 Hz de taxa de atualização, apesar de que no site da Asus, na página desse produto, eles falam aqui em algum momento sobre uma tela de 120 Hz, mas eu acho que não é a desse cara aqui. Ele tem só uma configuração, que é essa, e assim, é uma tela que traz um brilho bem forte até, colocando no máximo aqui agora, mesmo com as luzes do estúdio, um bom ângulo de visão também, não tem muita distorção no ângulo de visão, porém quando eu chego aqui as cores começam a distorcer um pouquinho, natural aí da tecnologia OLED que a gente vê em notebooks. E para quem precisa de precisão de cor, é uma tela OLED que traz aí 100% do padrão sRGB, também DCI P3 e traz também a certificação Pantone. Então você tem uma precisão de cor legal para quando você trabalha aprovando conteúdos ou criando imagens aqui também. Então isso é bacana, ainda mais quando você coloca ele nesse modo, que vira praticamente um mini computador de mesa. É muito legal. Então, em termos de design, essas são as formas de usar e essa é a tela do ZenBook Fold OLED, que assim, é o mais interessante nesse produto, nessa versatilidade. O pessoal me perguntou, que viu o último vídeo, se dá para fechar ele sem o teclado, e dá sim para você fechar ele sem o teclado, e aí ele fica igual aos smartphones dobráveis como o Galaxy Z Fold, Ele fecha e encosta aqui a base, porém aqui em cima ele fica com um espaço, ele fica com uma área aberta que é justamente para proteger a curva da tela, porque ela não pode fechar no tela, tem que fazer uma curvinha. Então ele pode ser fechado sim, sem o teclado, e um outro detalhe é que ele tem duas borrachinhas aqui do lado para quando você coloca ele na mesa, A hora que você puxa aqui o kickstand, ele tem essas borrachinhas para fazer o apoio aqui na mesa e não ficar sambando por aí. Então tem essa tecnologia integrada. Por fim, sobre os modos de uso, a última coisa que eu quero comentar é que a Asus traz uma interface inteligente para você posicionar os aplicativos de uma forma mais ágil, algo que eu já uso bastante no Zephyrus Duo SE, que traz duas telas. Então, se eu tiver com uma janela aberta e alternar entre os modos, estou aqui nesse modo aberto, fechei aqui, ele me dá algumas sugestões de organização do conteúdo para jogar a tela direto lá em cima. A mesma coisa acontece quando eu pego e arrasto alguma janela, aparece aqui em cima, opções para eu já jogar, por exemplo, eu quero ela no canto inferior direito, na tela de baixo do lado direito. Aí é só tocar aqui, soltar aqui, quer ver, fazer de novo aqui, lá. Soltei aqui, ela já vai aqui para esse cantinho. E a outra aqui, você pode jogar aqui em cima ou quero jogar ela lá embaixo também. Aí puxa ela aqui, arrasta aqui em cima, vem aqui para o lado, lá. Aí ela já vai aqui para o lado, já fica organizada ali. E aí você vai organizando todos os conteúdos, Então esse overlay, que te dá essas opções para você jogar, você tem que arrastar aqui para cima, mas dá, Você consegue ir ajustando as janelas para o melhor fluxo de trabalho de uma forma bem rápida, Então é legal ter esses atalhos aí, essa otimização da Asus. E aliás, aproveitando que ele está assim aberto nesse modo, quero fazer aí um comentário sobre o áudio dele, porque ele tem um som estéreo, ele tem falantes quando ele está assim nas laterais. Quando ele está deitado, é um pouco mais estranho, porque aí você tem uma caixa que vem com o áudio aqui da mesa e a outra que sai aqui em cima, então não fica exatamente estéreo. Mas quando ele está assim, é uma experiência de áudio muito legal, tem um volume bacana, tem um grave legal, não é o melhor áudio que eu já vi num computador portátil, mas é uma experiência bem legal, gostei bastante. E aqui do lado nós temos aí as câmeras, Elas ficam desse lado. São duas câmeras, eu não entendi muito bem por que são duas câmeras, mas a resolução que a gente tem aí é 5 megapixels, é aquela história, Câmera de notebook não é muito boa, traz aí mais uma referência de imagem para videochamadas, etc. E também para biometria, autenticação aí por meio do Windows Hello. Bom, então isso é o que torna esse notebook diferentão, Essa tela OLED dobrável, que aliás, você pode dobrar muitas vezes, eles não dizem quantas vezes
vezes você pode dobrar e ela aguenta, mas eu estou fazendo aqui um teste agora de estresse e tá de boa. Eu acho que você vai se preocupar em fazer um upgrade antes de se preocupar em ter que trocar a tela, pelo menos é essa a expectativa, mas enfim, até agora... Já pensou se quebra isso aqui? Acho que é por isso que a Samsung pôs a borboleta, né? O bagulho. Enfim, a tela parece ser resistente, mas eu vou parar de fazer isso que eu não quero quebrar aqui no meio do vídeo, né? Até porque você não vai comprar um... Olha o meu notebook com tela dobrável! Não é assim que funciona, né? Mas, enfim. Vamos agora, então, falar um pouquinho sobre as especificações técnicas. E é aí que o nosso papo fica um pouco mais complicado. Porque nós temos nesse produto um hardware que não entrega tanto desempenho. Ele tem um Core i7. E quando você escuta, ah, não, o notebook tem um Core i7, você fala, não, beleza, ele vai ter um desempenho legal, né? Afinal, o Core i7 é sinônimo de alto desempenho. Só que não é bem assim. O que nós temos aqui é um Core i7 1250U, ou seja, é um Alder Lake, é um Core i7 de 12ª geração, porém esse U é referente ao consumo de energia, ele é Ultra Low Power. Então nós temos um consumo base aí, né, o TDP, de 9 watts e o consumo vai de 9 a até 29 watts no boost. Então é uma CPU desenvolvida para consumir pouquíssima energia e te trazer aí mais eficiência, trazer uma autonomia de bateria superior. É o tipo de CPU que compromete um pouco o desempenho justamente para ter essa versatilidade aí da bateria que dura mais. Uma CPU aí que traz 2 núcleos de desempenho com 4 threads cada um e 8 núcleos de eficiência da Intel. O clock base dessa CPU é 1.1 GHz, ou seja, é uma CPU mais fraquinha, mais comportada, porém no boost chega a até 4.7 GHz, um boost milagroso inclusive, né? Mas que aí também o consumo vai lá em cima e a autonomia da bateria cai bastante. Então essa é a CPU que nós temos aqui, em termos de threads, né? No total ele acaba tendo 12 processadores lógicos, né? Com 10 núcleos, 2 de desempenho com 4 threads e os 8 de eficiência. Então essa é a nossa CPU aqui. Em termos de placa-mãe, bom, não é como o desktop que é fácil de diferenciar, mas o modelo aqui, para quem tiver interesse, é o X972AA da própria Asus. E esse modelo aqui, ó, traz 16 GB de memória DDR5, mas é LPDDR5 igual ao que a gente tem aí em smartphones. E a GPU integrada é uma Intel Iris Xe Graphics aí, do Intel de 12ª geração, Alder Lake. Então, essas são as especificações técnicas que a gente tem aqui nessa máquina. A memória está rodando, ó, deixa eu ver aqui, numa frequência de 5.200 MHz, que é legal. Nós temos 1 TB de SSD NVMe, tem um NVMe da Samsung aqui integrado, e tecnologia Wi-Fi 6E também, né? Conectividade Wi-Fi 6E. Então, essas são as especificações aqui desse cara. E assim, é um desempenho que é o suficiente para você trabalhar, é daquele trabalho que a gente fala que é produtividade. Então você está, sei lá, mexendo com planilhas, acessando vários sites, e-mail, assistindo vídeos, mas não é uma máquina muito boa para a criação de conteúdo. E aí quando eu falo de criação de conteúdo é edição de vídeo, eu estou falando aí de Photoshop, apesar de que um Photoshop eu acho que vai de boa, dependendo, é claro, do projeto. Tem projetos mais complexos que vão engasgar. Mas, por exemplo, eu fiz um teste aqui muito simples no vMix, né, que é um software de transmissão de vídeo. Eu coloquei aqui só uma captura de tela. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é apenas a captura de tela, ó, rodando ali, ó, em tempo real. E só de colocar isso daqui para gravar, a gente já teve um uso aí da CPU que passa em alguns momentos de 50%. Então, olha só, agora está em 40, 38, isso com apenas um input aqui, né? Então, apenas uma tela. Se eu colocar um overlay, uma câmera, ó, vamos colocar a câmera aqui para fazer tipo, como se eu estivesse gravando uma espécie de vídeo tutorial. Eu vou puxar aqui a câmera. Aliás, um detalhe, eu vou aproveitar que o vMix está aberto aqui para falar sobre a câmera. Nós temos uma câmera de 5 megapixels, eu não tenho muitos detalhes sobre essa câmera, mas eu achei muito curioso porque nós temos 2 câmeras, ó, nosso querido Matheus Okuma filmando aqui. Deixa eu puxar aqui a segunda câmera. Uma delas tem a resolução 1080p, mas ela parece ser pior, então eu não entendi isso. Mas enfim. Então agora que eu vou montar um input, ó, vou fazer uma brincadeira aqui, colocando a captura de tela e as 2 câmeras, tudo lado a lado aqui, ó. Tá aí.
E agora vamos fazer um corte aqui enquanto ele está fazendo essa gravação, né? Tá rolando esse processamento. E aí, passou agora passou ali, quando fez a transição de 50%, a GPU integrada também, ó, na hora de fazer o processamento gráfico, foi lá em cima. Então eu já tô meio que no limite do que eu consigo fazer aqui. Se eu colocar uma câmera de verdade, colocar algumas coisas aqui, começar a pendurar coisa nas portas, não vai aguentar. Então, dá para editar um vídeo, dá para fazer uma transmissãozinha, se for simples, mas não é uma máquina para isso, porque é um chip bem mais básico mesmo, que foca na autonomia. Inclusive a autonomia de bateria dessa máquina, prometido aí pela Asus, é de 9 horas e meia, usando reprodução de vídeo Full HD como referência. Só que eles estão dando 9 horas e meia, eu chuto que vai ser umas 6 horas. E não sei, viu? Com a tela assim grandona, com o brilho no talo, talvez menos. Mas eu não pude testar ainda, então eu não posso trazer uma opinião concreta com relação a isso. Por enquanto é só achismo mesmo, baseado na minha experiência. Eu comecei aqui esse vídeo com 90%, tá em 79% agora, 79% aí de bateria. Então é isso. E ainda sobre desempenho, não é o foco de um produto como esse, mas o pessoal sempre pergunta: e um joguinho, dá para jogar? E geralmente quando a gente fala de um notebook com uma GPU Intel Iris Xe Graphics integrada, tem um Core 7, tem uma Xe Graphics, dá para jogar um jogo competitivo, né? Dá para jogar um LoLzinho, dá para jogar um CS. Não é que não dá para jogar, mas é uma experiência dos anos 90. Bom, depois de muita luta eu consegui abrir o CSGO e assim, eu até mostraria aqui, se desse para ler alguma coisa, as configurações gráficas, porque tá tudo, no muito baixo e com a resolução em 640 por 480. Tô criando uma partida com os bots aqui pra gente testar e demora um pouquinho para carregar, viu? Carregou? Carregou, olha lá. Aí, com tudo no mínimo, 640 por 480, fica quase jogável. Fica aí nos 25 quadros por segundo, quase 30 FPS, né? E eu não consigo enxergar, velho. Eu não vejo os pixels, olha. O que tá acontecendo? Não dá, velho. Morri pro bot, ó. Conforme eles vão morrendo, vai ficando mais leve, né, o jogo. Menos players no mapa. Mas é isso, uma telona quadrada, configurações do CS no mínimo. Eu tô em 1999, rodando o CS 1.4 com software, né, como renderização. Nem OpenGL eu tinha. Era bons tempos, hein? Nossa. Então é isso, se você for desembolsar essa bagatela aí tô chutando, né, quase 40 mil reais por esse notebook, saiba que o desempenho é um desempenho básico, né? A gente não tem uma GPU dedicada e a GPU integrada serve só para renderizar a janela do Windows, porque nem aquele joguinho competitivo que às vezes dá para brincar, isso não rola. Então assim, acho que a última coisa é rodar um benchmark aqui, um Cinebench, só para vocês terem essa referência, né, desse i7 que está aqui, e eu comentar um pouquinho sobre o Thermal Throttling que também deve rolar nessa máquina. Então rodei o Cinebench R23 para a gente ter aí pelo menos um benchmark e a pontuação single core 1209 pontos tá legal, não tá ruim, não tá muito boa, mas ok. Agora a pontuação multicore abaixo de 4.000 pontos, aí é complicado, é um desempenho mais fraco comprovado aí pelo número. Se a gente for comparar, claro que produtos diferentes, categorias diferentes, equivale a, sei lá, um i7 de 7ª geração de notebook, lembra o 7700HQ? Eu usei muito esse processador, era excelente. Então equivale a esse desempenho. É claro que lá, né, era um processador de notebook gamer com um consumo muito mais alto. Aqui, existe uma justificativa, né? Esse desempenho mais fraco que a gente vê é justamente para ele ter um baixo consumo de energia, o tal do Ultra Low Power. Mas eu estou explicando isso e fazendo só isso aqui nesse vídeo só para mostrar que nem tudo são flores. Essa máquina ela é incrível, ela tem um design impressionante, mas não dá para pensar nela como uma máquina de produtividade, a menos que você trabalhe com acesso remoto, porque aí a coisa fica bem mais interessante. Então vai rodar um Ndesk, um TeamViewer, um Parsec e acessar uma outra máquina com essa estrutura aqui, ó, que você chega com um tecladinho, mal desdobra o negócio, aí é muito interessante, uma forma diferente aí de trabalhar. E nesse teste que a gente usou o Cinebench R23, aliás, ó,
muito versátil, né? Vou segurar o bagulho pelo stand aqui. A gente não sofreu thermal throttling, né? Se você está se perguntando se ele superaqueceu e reduziu o desempenho, isso não aconteceu porque a temperatura está controlada aqui no estúdio, né? Então não chegou a superaquecer, porém eu também gerei algumas imagens térmicas aí durante alguns testes de desempenho, né? Tanto de uso normal como também para jogos. E olha aí, como vocês estão vendo, essa parte superior direita, olhando é claro, né? De costas, ela esquenta bem mais, em especial ali no cantinho em cima, onde a gente tem ali a passagem de ar. Eu imagino que é bem nessa região que a gente tem a CPU e o dissipador de calor. Ele tem um cooler aqui sim, dá pra sentir o ventinho saindo, ó. Não, agora que não tá fazendo nada, mas beleza. E nessa outra imagem aí de frente é muito curioso observar que só um lado esquenta, né? A parte que você normalmente apoia na mesa, que fica como a base, ou quando você coloca no colo, não esquenta quase nada. É só realmente essa parte de cima, digamos assim. É claro que aí é a parte esquerda olhando assim, né, da tela, mas quando você dobra ele, seria essa parte aqui, quando a gente coloca ele na mesa, né? Essa região aqui. Então, nessa metade do notebook ele esquenta porque os componentes estão aqui. Aqui eu acho que é só bateria, né? Não sei como é, não dá para abrir, obviamente, mas imagino que esse seja o layout interno aqui. Então, fica a curiosidade aí da imagem térmica. Então, é mais ou menos isso, né? Esse é o ZenBook Fold OLED, uma máquina que traz esse formato sensacional. O negócio eu fico perplexo. Ai que louco, velho. Ai que louco, velho. Pegar um notebook, dobrar, acabou, tá aqui, ó. Leva para onde você quiser, guarda o teclado dentro dele, olha lá. Guardei o teclado e tá aí, super compacto. Então, realmente é um conceito, um produto impressionante, né? A Asus realmente sempre tentando coisas diferentes. Infelizmente, pela natureza da tecnologia, é muito caro e inalcançável para a maioria das pessoas, pelo menos por enquanto, né? Esse negócio tem que pegar para ele poder baratear, mas vamos ver, né? Porque quanto tá? 40 mil? É difícil. Mas, gente, ó, só mais uma vez aqui no final, isso é muito legal, olha, velho, isso é muito legal, é muito legal, é muito legal. Eu não canso de mexer nesse bagulho, olha, é muito legal, é muito legal. Então é isso aí, pessoal, ZenBook Fold OLED, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, comenta aí o que você faria numa máquina dessa, num notebook que vira um mini desktop. Eu achei muito bacana essa ideia, porém o desempenho me deu uma brochada, sabe? Não encaixaria no meu uso para criação de conteúdo, seria mais para navegação, seria mais para monitorar alguma coisa, como por exemplo câmeras do estúdio numa gravação e por aí vai. Me interessa mais esse controle por acesso remoto e para mim ficou bem claro que é algo para quem nesse momento é entusiasta de tecnologia ou quer chamar a atenção no rolê. Porque você chega em qualquer lugar com isso daqui, você vira o rei do parquinho instantaneamente, porque impressiona, todo mundo vai ficar de cara com isso, fala, nossa, velho, olha isso, o notebook do cara virou um computador aqui, ele é fininho, né, na mesa, quando você coloca ele aqui ao contrário também, chama bastante atenção. Então é isso aí, galera, esse foi o Asus ZenBook Fold OLED 17. O que você achou desse notebook? Comenta aí para que você usaria uma máquina como essa. E vamos ver quanto vai custar quando ele chegar aqui no Brasil. Façam suas apostas aí nos comentários também. Mais informações na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!